escolhendo o marido ou a esposa. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele aplanará tuas veredas. Provérbios capítulo 3, verso 6. Esta é uma exortação de suma importância. Significa muito mais do que somente pedir a Deus sua direção, para que possa estar bem orientado a fim de dar um grande passo. Nos exorta a reconhecer Deus habitualmente e constantemente em todos os nossos caminhos, tanto os de menor importância, segundo pensamos, quanto os de maior responsabilidade. Quantos cristãos têm comprovado a validade desse versículo, vendo a maneira benigna e sábia pela qual Deus operou por eles, provendo companheiros adequados para esta vida terrena? Eles não andaram de lá para cá buscando uma esposa ou um marido, mas encomendaram tudo a Ele. E no devido tempo Ele proveu para cada um a pessoa ideal em todos os aspectos. Em triste contraste com essa bem-aventurança, temos conhecido cristãos que se apressam em se casar, sendo conduzidos apenas por sentimentos sensuais, sem dar muita importância a todos os fatores em jogo. Esta não é a sabedoria que vem do alto. É uma coisa muito perigosa para uma pessoa dar conselhos a outra sobre com quem esta deveria se casar. Frequentemente, os resultados são desastrosos. No entanto, existem alguns princípios saudáveis os quais nos permitem apresentar ao querido leitor com total confiança, pois tratam de com quem não é conveniente contrair um elo. Antes de tudo, está bem claro que um crente no Senhor Jesus Cristo nunca deve se casar com uma pessoa incrédula. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Como pode um filho da luz se unir a um filho das trevas e aguardar a bênção do Senhor? A palavra de Deus é tão clara quanto a própria luz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, incrédulos. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel, não convertido? 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 15. Para que duas pessoas caminhem juntas, elas devem se ajuntar a um nível comum de vida. Caso contrário, haverá uma luta contínua, existindo uma à outra. Como seria possível, então, que um crente e um infiel, incrédulo, encontrassem tal nível comum? É totalmente impossível que o incrédulo seja elevado ao nível da fé verdadeira, visto que ele não possui vida eterna e nenhuma natureza divina. Portanto, a única alternativa é que o crente, para poder viver pacificamente com o inconverso, teria que descer ao nível carnal dele. A compreensão mútua não será efetuada em tal caso, cada um cedendo um pouco para agradar o outro. Não, o crente, principalmente a mulher sujeita a seu marido, Efésios 5, verso 22, terá que ceder, deixando de agradar ao Senhor Jesus. Por exemplo, o marido quer que sua esposa o acompanhe ao cinema, e ela responde: "Não, sou cristã." Então, de igual forma, se ele quer que ela vá com ele ao baile, e ele compra uma televisão e coloca tudo o que é pecaminoso neste mundo de maldade ao alcance dos filhos no lar, o que ela pode fazer, a não ser apenas chorar dentro de si? Por outro lado, se o marido é crente e a mulher não é convertida,
não lhe faltará meios para que ela procure levar seu marido após si, afastando-o pouco a pouco do Senhor. Outro caso. Houve crentes que, em completa ignorância da vontade e da palavra de Deus, se casaram com pessoas inconversas. Às vezes, não muito frequentemente, o Senhor, em sua graça e bondade, trouxe o incrédulo ao arrependimento e fé no Salvador dos pecadores. Se um caro leitor destas linhas se encontra casado com um incrédulo, só podemos sugerir que coloque todo o caso diante de Deus, ao mesmo tempo julgando-se completamente por qualquer desobediência ou fracasso, pedindo a Deus para ter misericórdia e trabalhar no coração do seu companheiro ou companheira. Na verdade, é uma coisa muito solene estar unido por toda a vida terrena com o marido ou esposa de quem o crente será separado por toda a eternidade. Se subsiste um verdadeiro amor mútuo entre os cônjuges, tal pensamento será insuportável, pelo menos para o crente. É triste ter que viver em íntimo relacionamento com uma pessoa para quem o Senhor e Salvador Jesus Cristo não é precioso. Mesmo nos casos em que o incrédulo é gentil e cortês, ele sempre abriga inimizade em seu coração contra Deus e o seu Cristo. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, verso 7. Porém, Deus ama o pecador, ele está rogando que se reconcilie com ele. Toda a inimizade está na parte do homem. Que doce comunhão é negada ao crente que não pode conversar em seu lar sobre a beleza de Cristo ou sobre os tesouros encontrados na palavra de Deus. Que perda não poder dobrar os joelhos e ir juntos, marido e mulher, a Deus como Pai em súplica, oração e ações de graças. Existe outro laço que Satanás, trabalhando com astúcia, tem tido sucesso aos pés dos crentes quando eles são desobedientes. Por exemplo, um jovem é atraído por uma jovem não convertida e o afeto vai aumentando. Pouco a pouco, a consciência do jovem se desperta e ele reconhece que está desobedecendo o mandamento do Senhor. Não vos prendais em um julgo desigual com os fiéis. Incrédulos. Procurará livrar-se da situação como uma mosca presa na teia de aranha. Porém, que fará sua amiga ao dar-se conta? Uma profissão de lábios de fé no Senhor Jesus Cristo. Talvez seja batizada também. Pode ser que haja com toda sinceridade, crendo que convém ser amável, adotando a visão religiosa de seu amigo, o qual, de todo o coração, o quer por seu marido. Porém, tenha feito de forma sincera ou enganosa, depois de se casar, com o tempo o jovem marido acaba descobrindo que está ligado em casamento a uma evidente não convertida. É este, talvez, o laço mais enganoso sutilmente mantido pelo diabo aos pés dos jovens. Tenhamos em mente que a sagacidade humana não serve para revelar a realidade espiritual. Aquele que confia em seu coração é um tolo. Provérbios capítulo 28, verso 26.